E porque o Congresso coreano, composto por 300 parlamentares, dos quais 200, praticamente 200, não davam sustentação às medidas mais impopulares do presidente Yoon, né? Então ele declarou que houve uma manobra política, né? E decretou então esse não estado de sítio, essa lei marcial no país. Bom, para a gente conversar sobre tudo isso, eu vou apresentar então o meu convidado. Dou bom dia a Soo-han Kim, que é jornalista sul-coreano e repórter, trabalha no Brasil, sul-coreano, trabalha no Brasil, e uma das características do trabalho do Soo-han é que ele é importador de mídia coreana, provavelmente alguma coisa que você viu, de alta qualidade, por sinal, na Netflix, em termos de conteúdo, alguma coisa tem muito a ver com o trabalho do Soo-han. Bom dia, Soo-han. Ele tem muita preocupação em ser compreendido e entendido aqui pela nossa audiência, mas se nós falarmos aqui devagar, não vai ter nenhum problema, nós vamos nos entender. Bom dia, Soo-han. Bom dia, muito prazer. Muito obrigado. Olha, Soo-han, deixa eu te explicar o principal motivo da nossa conversa aqui, é porque a gente recebe informação vinda do mundo inteiro, e muitas vezes nós temos dificuldade de atestar, primeiro, o teor dessa informação. Ela chega completa, muitas vezes a gente fica com essa dúvida. Segunda questão, esta informação é 100% verídica, ou seja, ela corresponde rigorosamente à verdade. E terceira, o que dessa informação é parte manipulada? Ou seja, é aquilo que alguns gostariam que outros conhecessem, que não é rigorosamente a verdade. Eu te explico por que essa minha dúvida e preocupação. É porque aqui é assim. Né? Se nós brasileiros fôssemos depender da informação que viesse da Rede Globo, ou dos grandes canais de comunicação, dos grandes jornais, a gente saberia da missa à metade, como se diz aqui. A gente conheceria apenas metade da história, uma parte. E o mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, nas redes CBS, MSN e ABC, se nós fôssemos depender exclusivamente da qualidade da informação dessas redes, a gente estaria vivendo ainda 30 anos atrás em termos de evolução jornalística. Então, vou te dar as boas-vindas ao nosso programa, te agradecer pela tua atenção. Eu te pergunto, fala um pouco mais do que de fato aconteceu na Coreia e quais são os desdobramentos, o que pode acontecer no futuro. Bom dia, pessoal. É muito prazer, então. E, primeiramente, eu peço uma compreensão para vocês. Então, eu não falo português bem, então, por isso, então, alguma vez eu não falo corretamente. Então, eu... Está falando muito bem, por sinal, muito bem, melhor que muito brasileiro. Aí, muitas pessoas conhecem então, o que aconteceu na Coreia do Sul, né? Aí está falando que lei marcial, o presidente Yoon Song-yeol já declarou a lei marcial. Aí, então, por isso, então, muitos soldados armados invasão do Congresso Nacional. Aí, mas aquele do pessoal do oposição já está passando isso que já está cancelado de lei marcial. Então, por isso, durante depois de 3 horas, essa situação já acabou tudo, né? 3 horas. 3 horas depois. O presidente declarou e antes de 3 horas, essa situação já acabou. Então, por isso, então, o soldado armado também já voltou tudo, o campo deles. Então, isso que é assim. Primeiramente, o que eu estou sentindo, estou muito triste. Ninguém acredita disso, essa situação. Esse aviso de lei marcial, então, agosto ou novembro, algumas pessoas já avisou. Poderia ter o lei marcial, mas ninguém acreditou. Inclusive eu. Isso que está brincando, né?
brincando, brincando. Então, não faço assim. Mas é isso que já está, infelizmente, já está realizado. Aí, e por isso, então, nesse momento lá na Coreia, então, já está confuso muito. Aí, então, e muita economia já está caindo bastante na Coreia também, assim, agora, nesse momento, muito triste, né? Aí, mas, então, isso é a minha opinião. Então, a gente, o povo coreano, isso que já está bem, passa mais rápido, então isso passa bem. Acredito assim. Então, muitos brasileiros queriam saber, então, o que aconteceu? Por que eles declarou assim, né? Aí, o nosso presidente Yoon Suk-yeol, infelizmente, ele não tem poder bem. Então, a esposa dele, então, primeira-dama, ela já faz bastante de ilegal. Faz ser bastante de ilegal. Então, parte do oposição acusa muito. Então, se for situação normal, da primeira-dama, colocar no prédio nesse momento. Mas o presidente, ele queria defender disso. Então, nós, muitos coreanos, acredito que o motivo disso é a lei marcial para proteger a esposa dele. Pois é. Sabe que, a esse respeito, Su-han, eu li bastante. O fato seria o seguinte, olha como as coisas são levadas a sério. E é por isso que dentre vários motivos, eu fiz questão de trazer esse assunto aqui para a Rádio Mais Brasil. A primeira-dama sul-coreana foi acusada de ter recebido... Olha só, para isso, Su-han, tu já conhece o Brasil. Tu sabe que isso no Brasil não faria cócegas, né? Na nossa combalida moral e ética, né? No poder público. Mas a esposa teria recebido e teria aceitado um presente, uma bolsa, Dior, de um pastor coreano-americano que deu... Então, não, isso que é só uma happening, né? Então, recebe a bolsa de Dior. Isso é exemplo, um pouquinho de exemplo. Então, mas polêmica muito com isso, mas ela já faz bastante de ilegal. Mesmo assim, não é só isso. Então... Perfeito. Não, é isso que eu ia dizer. Mas a bolsa em si já é um indicador de uma atitude, que não é aceita em países como a Coreia do Sul. Porque os presentes lá podem ser dados até $750. Como a bolsa atinge em torno de $2.200, ela não podia ter aceitado. Mas não foi isso, como o Su-han está falando. Não foi só isso. Há vários envolvimentos da primeira-dama no mercado financeiro, de aplicações, inclusive a utilização de informação privilegiada. É isso, Su-han? Sim. Ela fez muita coisa. Então, se eu posso falar em coreano, então eu falaria muita coisa, mas em português é muito difícil, né? Então, ela faz bastante de legal, então a oposição já está pedindo para ela, então não aparece nada no oficial, mas ela queria mandar tudo. Então, nós, o povo coreano, acreditam, ela manda presidente. Então, presidente, ela manda presidente. Todo mundo Mas isso não é comum. Aqui no Brasil, por exemplo, isso não acontece. Né? O nome dela é Kim Kon-hee. Kim Kon-janja. Não, Kim Kon-hee, desculpa. Ela está sendo considerada a nova Maria Antonieta da França, notória por sua vida e comportamento extravagante. Primeira dama com vida
e comportamento extravagante, isso no Brasil nunca teve, Surran. Então, até agora, alguns primeira-dama, então, mais atividade, então, ela queria fazer bastante de coisa, isso que pode ser, então, pela lei, então, dentro da lei, então pode ser. Então, a gente, nós coreanos, tem bastante de proteger pela lei, então, quando presidente, quando fazer alguma coisa, então, tem que seguir a lei. Primeira-dama também tem que seguir a lei, mas nesta vez ela não segue, não respeita nada. Por isso, então, todo mundo coreano acredita que nesta presidente Yoon Suk-yeol não vai até nosso período de presidente é 5 anos, né? Até ela não chega até 5 anos. Então, ano que vem, 2 anos, já passou 2 anos e meio. Então, o presidente não chega até 3 anos. Então, ano que vem, acho que ele vai cair. Isso todo mundo acredita, todo mundo sabe, né? É impressionante como há semelhanças, né? Por exemplo, que eu não sabia descobrir só porque fui atrás do noticiário, assim, o presidente Yoon Suk-yeol, ele atingiu o cargo de presidente na eleição por se tratar de uma pessoa amplamente que perseguia casos de corrupção. Então, isso polêmica, então, eu não queria falar neste momento, né? Antes de eleitado dele, então tem bastante de polêmica, mas ele já está eleitado pela lei, então o coreano escolhido, então ele é o presidente legal, não é ilegal. Já tá, ele já está, mas depois de eleitado, mas ele já fez bastante errado. Então, muito mais pessoas sabem essa coisa. Então, 2 anos antes, nos jovens, quando divertido festival do Halloween, no alguns locais, eles morreram, 150 mais pessoas morreram na hora. Isso que é muito a coisa triste, também não acreditava disso. Como aconteceu no Coreia, em Seul, na Coreia, em Seul, então 150 mais pessoas jovens morreram junto. Horror. Aí, então, deixa eu te perguntar. dessa vez, então, depois dessa triste, então, não acreditam que essa presidente. Então, muita coisa eles fez errado até agora. Então, por isso eles já fazem. Então, esse lei Machado, eu não aceito do lei Machado. Lei Machado é legal. Isso que é poder do presidente. Mas eu queria falar para vocês, não é esse que é lei Machado, isso que é golpe. Esse que é golpe também, bem. Rebelião também. Rebelião. Então, na verdade, o que o presidente tentou foi um golpe. Foi isso? Dá para você entender isso? Mas isso que o presidente mesmo, ele faz golpe. Então, isso que por isso ele fez então não conseguiu, né? Ele não conseguiu esse golpe, mas até agora ninguém captura e presa dele. Isso que é pouco, infelizmente, não ser real da Coreia. Olha, uma outra questão é a seguinte. Bom, primeiro que é um entendimento comum nosso, então, de que a adoção dessa lei marcial foi um desatino do presidente. Foi digamos assim, uma medida absolutamente imprópria, inadequada e, digamos assim, no tempo, sem nenhuma base legal, social e etc., né? Porque as alegações de que haveria infiltração de ideologias norte-coreanas no Congresso e no país, isso aí não se sustenta. Isso. Então,
Pelo nosso lei Constituição, quando declarou do lei marcial, atualmente avisa para o Congresso, mas ele não avisa o Congresso. Aí, então, bastante de lei, então, ele não respeita. A gente já está definido pelo lei marcial. Então, quando fazer lei marcial, então, como seguido, tem seguinte, né? Mas ele não respeita disso. E também ele manda o soldado armado, então, soldado armado manda para Congresso Nacional. Então, ninguém entra do Congresso Nacional. Isso que é também ilegal. Mas ele fez. Então, por isso, eu posso falar isso que é rebelião. E tu sabe que uma percepção que eu tive quando eu fiz uma leitura, ainda que superficial, e a partir de vários canais, né? Porque hoje em dia a gente tem que ter multiplicidade de canais. Tu tem que ler a informação num lugar, tem que checar em outro, e depois verificar num terceiro, e se houver 4, 5 fontes, melhor ainda, para que a gente consiga transformar este mosaico de informações num quadro que a gente possa tomar uma decisão a respeito de determinada questão a partir de uma imagem estável, clara, né? E, o que me chama a atenção nisso tudo, e eu não sei se tu concorda comigo, Surra, é que houve uma demonstração de fraqueza diante do principal adversário, do principal inimigo. Ou seja, essa adoção intempestiva, ilegal, conforme tu acabaste de falar, de uma lei marcial, sem os precedentes constitucionais, né? A Coreia do Norte está olhando e está dizendo, olha aí, ó, olha aí o despreparo do nosso inimigo, né? Inclusive, o gestor das Forças Armadas, o principal líder do exército sul-coreano, sem questionar o presidente, adotou a lei marcial e vai ser punido por isso, né? Como é que tu entende que fica a relação entre as duas Coreias agora, depois deste episódio? Grande triste, grande, nós sempre está sentindo isso que é grande triste do nosso pai, já está separado, Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Então, Coreia do Norte também sempre ameaça do nosso Coreia do Sul. Eles têm milhões de soldados, então tem bastante de foguete, também tem bastante de armada, e agora eles têm bomba nuclear também, né? Isso que é grande ameaçado. Nossa, sempre por isso, então, nossos sul-coreanos desenvolvido tecnologia do armado. Então, atualmente, então, nós tem 500 mil soldados, tem bastante de barco, bastante de navio, bastante de avião de guerra. Então, isso que é ainda bem que nós é protegido. Então, por causa da guerra da Rússia da Ucrânia, nós está ganhando uma chance de exportação de nossa armada para a Europa. Isso que infelizmente vai ser bom para nós. E por isso, então, essa relação do Coreia do Norte e Coreia do Sul é sempre ruim, mal. Mas nesta vez, esse momento não tem nada a ver com isso. Coreia do Norte, nesse momento não, mas a gente sempre está olhando lá. Então, por isso, então, se pega alguns soldados armados no fronteira e manda para o Congresso Nacional, isso que é grande problema. A gente está sentindo. Sim. E também outro problema, isso que não está pega com acordo com Estados Unidos. Nós, Coreia do Sul, já está ligado
dos Estados Unidos. A relação é muito perto, né? Então, quando muda, não sei, o soldado armado, então tem que avisar, tem que conversar com Estados Unidos. Sempre assim. Mas Estados Unidos, parte dos Estados Unidos não conhece disso. Então, por isso, tem relação também, acho que vai ruim. Isso que nossa preocupação também. Bom, tu acreditas que o presidente deva sofrer impeachment nos próximos dias? Amanhã, né? Dia 7, acho que esse horário, né? Já está agendado de votação de impeachment. E isso pode ser sucedido por uma prisão eventual do presidente? Não, isso que quando passa do impeachment, isso que não é significado para prisão. Isso é tudo suspendo de poder do presidente. Então, porque nossa preocupação dos coreanos, ele fazer, então, o presidente Yoon Suk-yeol, ele fazer segunda golpe. Então, por isso, então, a gente tem que suspensão do poder dele o mais rápido possível, né? Então, por isso, amanhã vai fazer, mas eu não sei. Isso que passar ou não passa, não sei. Existe uma grande disposição do Congresso lá. Já estão garantidos dos 300, já tem 197 votos garantidos para um impeachment do presidente Yoon. Isso. Olha, se eu te dar um retorno aqui, Surhan, a nossa audiência está gostando muito da tua presença, muito das tuas informações. O nosso ouvinte Marcelo Comaceto está dizendo muito simpático o senhor Surhan Kim, principalmente por sua preocupação em ser bem compreendido, e isso é admirável. Então, eu faço minhas as palavras do nosso ouvinte Marcelo Comaceto a esse respeito. O Paulo Roberto diz também, fala muito bem a nossa língua, sabendo que aqui no Brasil tem... Bom, aí ele já traz aqui para dizendo que tem um presidente nosso aqui que mal sabe falar o português, né? E nessas coisas aí... Desculpa, hein? E uma participação muito, muito importante da nossa audiência, né? Porque quando a gente trata de assuntos tão longínquos, tão distantes da nossa situação geográfica aqui, vamos falar sobre a Coreia do Sul, para muitos pode parecer, isso não tem nada a ver. Olha, cada vez mais, aquilo que eu disse num videozinho promocional da nossa estação aqui, o mundo é uma ostra, e cada vez mais essa ostra é menor e mais interconectada. As coisas que acontecem na Coreia, segundos depois chegaram aqui, né? E mais do que isso, a gente começa a perceber semelhanças em condutas de líderes, em condutas de lideranças desses países, que muito são a despeito de culturas milenares de diferença, né, e de situações econômicas e sociais, nós temos semelhanças assustadoras, né? Ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui hoje, nós estamos falando de um caso de um presidente sul-coreano, eleito democraticamente, numa situação de alta estabilidade política, né, e social, num país altamente desenvolvido como a Coreia do Sul, né, o sujeito teve um desatino, alegando forças ocultas. Remetemos as forças ocultas já ao nosso presidente Jânio Quadros, em 1961, que teria renunciado, dizendo que estaria sofrendo pressão de forças ocultas, né? Então, essas forças ocultas ou nada ocultas, como no caso da Coreia, fizeram com que o presidente tomasse a decisão desatinada de implantação de uma situação marcial, né? Que não se sustentou em 3 dias, né? Ou em 3 horas, segundo o Surhan. 3 horas, nós estamos já no 3º dia desde esta insanidade. No dia de amanhã, provavelmente no dia 6 mesmo, ou dia 7 de dezembro. Dia 7 à noite na Coreia. Dia 6, dia 7, portanto, amanhã dia 6 ou dia 7 na Coreia, esse presidente já vai estar afastado por impeachment, né? E tudo isso, gente, por conta de uma série de problemas
E não é por conta da bolsa da esposa do presidente. É por conta de uma instabilidade moral e de uma série de condutas que têm se revelado desaprovadas pela sociedade sul-coreana. Essa é a verdade. Primeiro, me fala um pouco sobre o teu trabalho, a importação de conteúdos aí. Fala um pouco para a gente, porque tem muita gente que acompanha as séries coreanas na Netflix, um sucesso extraordinário. Você me falou que você me perguntou o que eu faço. Exato. Eu sou um jornalista, então eu já estou cobertura do Latinoamérica. Eu trabalhava quase 20 anos aqui no Brasil. Nesse momento, eu estou fazendo uma notícia também. Quando a cobertura disso, então manda para a Coreia. Certo. E eu já também eu estou trabalhando o expandido cultura Coreia também. Então nesse momento importação de novelas coreanas. Aí não é Netflix não é minha parte, mas eu estou trabalhando em Rede TV, Band TV. Ano passado eu trabalhava com Band e Rede TV. Então nesse momento eu já ofereci do Play TV, então novela coreana. Então alguém que assiste é gratuito do novela coreana, pode assistir Play TV. E também, o ano que vem, eu vou trabalhar bastante áreas de intercâmbio de cultura Coreia e Brasil. E também, ótimo. Esse ano eu já mandei um grupo de samba para a Coreia. Então, eles muito gostaram. Coreanos, todo mundo gostaram de esse grupo de samba e cultura divertido do cultura brasileira. Então, muitos brasileiros gostaram de cultura coreana, tipo K-pop, excelente, gastronomia coreana e assistir novela coreana. Então, mas também coreanos têm bastante interesse do cultura brasileira também. Muito bom. Eu estou mexendo nisso. Muito bem. Tu sabes que eu cheguei até o teu nome por um querido casal de amigos aqui, do Marcelo Bidoni e da Isabela Yang, né? Eu não tenho certeza, mas me parece que a Isabela, os pais da Isabela eram norte-coreanos, eu não tenho certeza. Sim, ele nasceu. E também o vovô nasceu da Coreia do Norte, essa parte do norte separado. E assim, eu sou descendente do Coreia do Norte também. Ah, que legal, muito bem. Bom, todos são muito bem-vindos nesse nosso Brasilzão aqui. Então, obrigado. Né? Mas eu quero lembrar as pessoas que a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, fruto do investimento gigantesco que teve na educação há décadas atrás, há 50 anos atrás, em diante, de lá para cá, hoje é produtora de conteúdos cinematográficos e de televisão muito forte e de altíssima qualidade. Vamos relembrar só um filme que ganhou um Oscar, Parasita. Né? Um filme extraordinário, um filme perturbador, extremamente bem feito, né? E de lá para cá, e dos 5, 6 anos para cá, a Coreia do Sul está nas listas de Oscar, sempre como favorita para ganhar, né? O filme agora, Vidas Passadas, está sendo indicado ao Oscar, né? Uma trama ambientada na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, né? E com cenas nas duas línguas locais. É um filme que vai disputar o Oscar. E aí, quando tu fala em disputar o Oscar, um filme sul-coreano, é um filme com padrão de qualidade e de produção idêntico a de excelência americana, inglesa e tal, né? Então, hoje, se observa os frutos do investimento em educação, que hoje, aquilo que eu falei no início do programa, né, redundam em uma evolução permanente da tecnologia aplicada nos negócios, na indústria, no serviço, e na inovação, que ao invés da inovação ser um processo implantado,
passa a ser algo inato, ou seja, o sujeito já nasce, vive com preceitos de que precisa inovar para crescer, para se desenvolver, para ser mais competitivo, né? E aí a filosofia e o estilo de vida oriental tem muito a nos ensinar, né? Tanto é que os princípios de qualidade vieram, na verdade, os sistemas de qualidade nasceram de um americano, mas que quando tentou implantar nos Estados Unidos não conseguiu, foi para o Japão. Lá no Japão, então, as técnicas de controle de qualidade começaram a florescer e modificaram o Japão, né? O Japão, há um tempo atrás, tal coisa é feita no Japão, dizia, isso é porcaria. Hoje, o Made in Japan, hoje não tanto, mas há uns 20 anos atrás, quando houve essa revirada de mesa do Japão, tudo que fosse Made in Japan era sinônimo de qualidade, né? A Coreia do Sul, na mesma linha, né? Hoje tu pega um produto, um veículo, um televisor, um telefone celular feito na Coreia do Sul, isso é uma garantia de excelência em qualidade, não, senão outro motivo, do que formação de força de trabalho com alta carga educacional, tecnológica e com inovação na flor da pele, fazendo as coisas diferentes e novas a todo dia. Então, que bom que nós temos sul e norte-coreanos aqui conosco, mas eu queria ter uma informação também que não chegou aqui e que tem dois lados, um lado triste e um lado não tanto. O lado triste é o seguinte, dos 12 mil soldados enviados pela Coreia do Norte para a guerra na Ucrânia, 100% deles estão mortos ou feridos. Isso. Ou seja, toda aquela tentativa de supremacia norte-coreana, que está mandando a sua tropa de elite, todos eles já foram sacrificados. Essa informação não chega aqui. Essa informação não chegou aqui. Tu já sabias, Suhan? Sei. Sei bastante. Isso que também coisa também muito triste, muito ruim. Então, por isso, então, a gente não acredita que Kim Jong-un não é o líder da... Ele não tem... então, quero xingar para Kim Jong-un. Não dá para jovens, 12 mil jovens para morrer, né? Mandou para a morte. Para a morte, né? Porque ele não tem dinheiro. A Coreia do Norte, tudo já está... suspensão do tudo, importação e exportação não dá. Pelo Estados Unidos, né? Porque eles já queriam ganhar do núcleo bomba. Se qualquer pai, nesse momento, inclui de Coreia do Sul, inclui do Brasil, quer o núcleo de bomba, então o mundo inteiro dá uma punição. Então, por isso, a Coreia do Norte já recebeu punição. Então, e se eles descartam e bomba nuclear, ele poderia virar o pai normal. Mas ele não soltou isso é núcleo bomba, né? Não dá jogar, né? E se joga, então... E jovem não precisa de morrer, né? Então, o Kim Jong-un, ele trocou dinheiro do Rússia e vivo vida do jovem do Coreia do Norte, ele trocou. Então, por isso, eu queria xingar muito. Ele vendeu jovens para serem sacrificados numa guerra. E aí, naquela linha assim, achando que esses jovens militares norte-coreanos são preparados, são treinados, nada disso. Foram para lá servir como se diz aqui, como bucha de canhão, né? Ou seja, foram trucidados na guerra, porque os russos também não hesitaram em colocar os norte-coreanos no fronte. Tipo assim, olha, eu normalmente não iria avançar até ali, mas como eu estou com essa força norte-coreana aqui, vão vocês. E assim foi, gente. Só que essa informação não chega. Essa informação a gente tem que ir atrás. Essa informação a gente tem que procurar. Exatamente por quê? Porque a informação que se tinha aqui é a seguinte: a potência nuclear Coreia do Norte passa a apoiar com soldados e com tropas e armamentos e munições a guerra na Rússia.
Então, o tom que a imprensa internacional deu para este fenômeno, quase como dizendo assim, agora a guerra está ganha. Agora a guerra da Rússia com a Ucrânia passa a ter a potência bélica, a Coreia do Norte, como um reforço imbatível. Não é nada disso. Mandou 12 mil jovens para o cadafalso, para a morte certa. Que foi o que aconteceu. 100% dos 12 mil estão mortos ou feridos, fora de combate. Né? E esta é a narrativa que chega aqui, né? Uma falsidade permanente, mentiras e tal, motivo pelo qual a gente está conversando aqui com o jornalista Surhan Kim a respeito do episódio da Coreia do Sul. Surhan, como é que vai ficar agora? Se o presidente for sofrer impeachment, passa ao cargo um vice-presidente ou vai haver novas eleições na Coreia do Sul? Então, a gente não tem vice-presidente. A gente só tem então o nosso lei dá uma muito grande poder para o presidente. Nossa. Aí, então por isso, então a gente não tem vice-presidente. Ele já escolhido, o presidente é escolhido uma primeira ministério. Então, se ele foi impeachment, então o primeiro ministério ele governa pelo primeiro ministério e tudo o poder do presidente está tudo parado e depois não sei como fala, então Supremo, como falar, Supremo, federal, a gente não tem federal, né? Aí, então, isso, Supremo, Tribunal Superior lá. Tribunal do Supremo, então ele dá esse investimento é legal ou ilegal. Ele está olhando, então se ele faz isso que é aprovado, então ele cai. Então não sei quando o presidente cai pelo impeachment, então dentro de 90 dias, a gente tem que eleição. Refazer eleições em 90 dias. Isso. Então, provavelmente, se tudo se desenrolar como está previsto, o presidente deve sofrer impeachment amanhã, porque amanhã é dia 6 amanhã, no Brasil. Desculpa, então, eu já estou confuso, então, eu estou pensando, hoje é sexta-feira, então, hoje é quinta-feira, então sábado... Hoje é quinta. Sábado à noite. Lá na Coreia é sábado à noite, aqui é sábado de manhã, então ele vai ser votação de investimento. Dia 7, então, sábado, a votação 7, na Coreia, na Coreia do Sul, a respeito do impeachment. O que é certo, né? É praticamente um jogo jogado, como se diz aqui, né? Então, o nosso coreano já experimentou de investimento, então, como brasileiro, mesmo ano, né, 2016, dois presidentes do brasileiro, coreano, já foi investimento, né? Foram empichados. Isso você está sentindo, não é feliz, né? Muito infeliz, muito, essa coisa, muito triste. Então, perde muita coisa. Então, economia, então, nossa credencial do mundo, também o meu amigo também já está, alguma pessoa gostaram do presidente ou não gostaram disso. Então, isso que muito deixa uma polêmica, né? Muito. Então, não quer experimentar de novo. Concordo contigo. Concordo contigo, é um processo triste. A gente ter que adotar essas medidas extremas, né? Isso. É muito triste, não é bom para o país, para país algum. Por outro lado, meu caro amigo, que bom que a gente pode adotar essas medidas em frente a esses abusos, né? Ou seja, o governante abusa do seu poder, ele precisa ser advertido. Como foi advertido o presidente Yoon? Olha, calma aí, tu tá indo longe demais. As tuas tramas estão indo muito longe, não estão colando e tal, né? Então, e a questão também dos desvios aí, ainda que para nós aqui no Brasil, os tais desvios morais e éticos praticados pelo presidente, pela esposa, aqui no Brasil não fariam cócegas,
né? Aqui no Brasil, olha, tu imagina se tivesse um Janjapalooza, né? O festival de gastação de dinheiro público que houve agora no G20, né, por parte da primeira-dama, né, coincidentemente, eu estou falando primeira-dama porque o problema lá da Coreia do Norte envolve a primeira-dama, da Coreia do Sul envolve a primeira-dama, né, mas tu imagina se fosse de proporções semelhantes, meu Deus do céu. E ainda bem, então, que nós temos esses freios legais, freios constitucionais para dizer, stop, né, precisamos de um freio de arrumação para resolver esse problema, porque do contrário, se nós hesitamos no conserto aos erros, a gente tem o que nós temos no Brasil hoje. Instabilidade, desconfiança nas instituições, né? Hoje a gente não sabe mais o que é o certo e o errado, o que é o legal e o ilegal, muitas vezes, no Brasil, né? A gente não sabe mais quais são os padrões de moralidade que ainda são aceitos. Portanto, o povo brasileiro, ele muito deseducado, ao contrário do sul-coreano, além disso, ele está, digamos assim, está sempre em dissintonia com valores. Por isso que prosperam e proliferam tendências aqui, que certamente na Coreia do Sul não. Então, eu concordo contigo que é ruim, é triste a gente ter que impedir, né, a continuidade de uma gestão, de alguém eleito. Por outro lado, é importante que nós tenhamos essa possibilidade de fazê-lo, para que erros não se tornem comuns, né? Então eu entendo que tu deves pensar da mesma forma, né? E agora parte-se então por um processo de 90 dias para uma nova eleição na Coreia do Sul, que eu espero que seja que faça uma escolha melhor, né? Ainda que a escolha que foi feita pelo presidente Yoon indicava um acerto, né? Isso se comprovou uma falha de avaliação por parte do eleitor. Então, que seja feita novamente. Meu querido amigo, as tuas palavras finais. Mais uma vez, eu quero te dizer que a nossa audiência gostou muito da tua participação, certo? Parabéns, excelente programa e convidado, excelente programa, isso foi Flávio Almeida disse, Glauco, parabéns, ainda temos jornalismo, eu agradeço pela fala do Flávio Almeida, o Josiel Alves, o Beto Rio, e várias pessoas, Egídio Lambi, Eudir Goetz, o meu querido amigo Ariel Alcântara, com quem eu vou conversar amanhã aqui, também se manifestou, e assim por diante. Muita manifestação positiva, agradecendo muito pela tua presença, pela tua participação, e eu te deixo então com as tuas palavras finais aqui para a audiência do Mais Brasil Mundo, Su-Han Kim. Então, muito agradeço para ter curiosidade sobre a Coreia, o que está acontecendo nesse momento. Isso que é muito importante para vocês também. Então, eu acredito que o mundo já está ligado. Isso que não dá para cortar. Então, antigamente, 10 anos antes, 20 anos antes, o Brasil e a Coreia, o povo do Brasil, o povo da brasileiro, o povo do coreano, isso não tem nada a ver. Mas nesse momento, tudo ligado. Então, vocês gostaram de novela coreana, séries coreanas, né? Aí vocês gostaram de um Round 6, né? O Round 6 já vai lançar do segundo. Então, você poderia divertir disso no seu conteúdo. Então, acredito que sua filha gosta de K-pop. K-pop também não é grande produto do artista, né? Então, isso que todo mundo gosta. Nós, coreanos, toma café bastante, 4 ou 5 xícaras por dia. Isso que é feito do Brasil. Então, não é tudo ligado. Então, por isso, tem que ter interesse o que está fazendo do outro mundo. Então, nós também, coreanos, tem interesse o que aconteceu no Brasil. Então, por isso, então, eu já, quando pega uma material, manda para a Coreia. Então, muito obrigado para vocês. Então, me chamo. Então, eu também... Desculpa, não falo bem, né? Muito bem.
Muito obrigado, então, Soo-Han Kim, jornalista, repórter, importador de conteúdos, sul-coreano. Seja bem-vindo, tu e a tua família, bem-vindo, então, ao nosso país. Obrigado. Que sejam bem tratados e prósperos. E este, então, é o Mais Brasil Mundo de hoje.